Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero de coração que sim. Dando continuidade às nossas aulas, então a gente vai ver agora a variedade das substâncias que a gente tem entre as composições entre dos átomos, né? São as mais variadas possíveis, e entre elas os ácidos e as bases, tá? Que são funções inorgânicas de extrema importância para os seres vivos. Os ácidos são aqueles que conferem o sabor azedo ao limão e aos demais frutas cítricas, né? E as bases são, em sua maioria, utilizadas como produtos de limpeza. E nós temos esse equilíbrio entre ácidos e bases que formam substâncias neutras, que é o caso da água mineral, da água que nós utilizamos nos alimentos para nos hidratarmos e para fazer as atividades necessárias, tá? Como que a gente identifica isso? Isso é identificado por uma escala que a gente chama de pH, que é o potencial de hidrogênio, que é o que dá a capacidade da acidez de determinado componente ou a alcalinidade, né? A capacidade base de algumas substâncias. Então isso é medido por uma escala de pH. A gente sabe que componentes ácidos eles são muito ricos em substâncias nas frutas, principalmente que amarram a boca, que dão aquele amargor da boca. Essa quantidade de taninos que estão dispersos nesses componentes aí foi uma característica evolutiva dos vegetais, para os vegetais mostrar para os animais que se alimentam dessas frutas que quando elas estão maduras, elas mudam de cor, tá? Tudo isso é uma característica evolutiva que ocorreu, para que os animais saibam o que eles podem utilizar como alimento e o que não pode, tá? Então foi instaurada essa escala de pH que a gente chama, o potencial de hidrogênio. Ali é possível medir o grau de acidez e de alcalinidade das substâncias. Um meio intermediário que ele não é alcalino e nem básico demais, ele possui pH 7, 7,5, tá? As soluções abaixo disso, abaixo de 7, já são consideradas soluções ácidas, e daí acima de 7 nós temos as substâncias básicas, tá? Quem colocou isso foi Arrhenius em 1884, primeiramente, né? E depois teve Lowry e Leaves, que foram os principais estudiosos que acabaram desenvolvendo as teorias acerca dos ácidos e dos bases, tá? Eles acabaram tentando explicar as características e os principais comportamentos dessas funções nas soluções onde elas são adicionadas. De acordo com Arrhenius, os ácidos são substâncias que em solução aquosa, tá, numa solução de água, liberam íons positivos de hidrogênio. E isso é chamado um processo de ionização. Como a gente já viu ionização, a gente já tem a noção de como que isso ocorre, essa liberação de hidrogênio para o meio, porque aquele composto bem ácido, ele tem muitas ligações, e essas ligações elas vão ser liberadas para o meio, né, através de íons de hidrogênio, tá? Isso é a nossa ionização. As bases, na mesma condição, liberam íons negativos, tá? Por dissociação iônica. Então lembra quando a gente viu dissociação iônica, ocorre a quebra dessas moléculas e ele acaba liberando íons negativos para o meio, que torna o meio base. E no contrário, em solução aquosa, íons positivos que são liberados formam o processo de ionização, ou ionizam, né? Tornam um ácido meio. Tem ali um exemplo que foi colocado ali de ácido, a reação sofrida do ácido clorídrico e do hidróxido de sódio, tá? Pode ver ali que o ácido clorídrico, quando ele é adicionado num meio aquoso, um meio aquoso é um meio líquido, tá, pessoal? Um meio, uma água, tá? Ele se quebra, então ele acaba sobrando somente o cloro e o hidrogênio é disperso no meio, ele acaba se misturando e aumentando a acidez daquele componente. Por isso que o ácido clorídrico ele é um componente muito perigoso, porque mesmo que você misture ele na água, você não vai deixar ele básico, você vai deixar toda aquela solução ácida também.
E o hidróxido de sódio, o meu NaOH, em uma solução aquosa, ele vai fazer o que? Ele vai ser liberado o sódio, vai sobrar só o meu OH, né? Só vai sobrar o hidróxido que vai ser solto no meio, e ele vai tornar aquela solução básica, ele vai tornar a solução neutra. E ele mesmo também que desenvolveu esse conceito de neutralização, uma reação química entre um ácido e uma base, que tem como produtos um sal e água. Então aí a partir desse ponto você tem a estabilização dessa solução. Eu coloquei uma equação iônica ali também, tá? Que é somente para exemplificar. Então eu tenho meus hidróxidos ali largados no meio aquoso, mais a minha hidroxila, né, o meu OH, junto com a água. Então, pela definição de Arrhenius, acabou assim, apesar dela ser restrita, né, ser limitada, porque não se tinha tanta capacidade de pesquisa na época, não tinha tantos equipamentos específicos na época, então ela levou em consideração somente essas reações aquosas, né, em meio aquoso, e acabou chegando a esses pontos. Aí Bronsted e Lowry postularam o seguinte: ácidos são espécies químicas que doam prótons, a gente já sabe isso. Bases são espécies químicas que recebem prótons, tá? Que estabilizam toda uma solução. Essa teoria desenvolvida pela dupla acabou apontando a existência de substâncias que nós chamamos de anfipróticas, que é uma espécie química que se comporta como ácido e base, ou seja, ela é capaz de doar e receber prótons, tá? Aí eu tenho uns exemplos ali que foi colocados com essa substância adicionada na água, né? Quando ocorre o ganho de prótons, que ela vai se tornar base, e quando ela doa prótons, que ela vai ficar ácida, tá? Lembra, pessoal, tudo isso é baseado na teoria do octeto de Lewis, tá? Que acaba os átomos, eles têm tendência ao quê? A se equilibrar na última camada de valência, ou seja, ele ter 8 elétrons na última camada de valência. Então Lewis ele desenvolveu também uma terceira teoria sobre os ácidos e bases, a partir das propriedades eletrônicas do átomo e das moléculas de cada substância. E ele falou o seguinte: ácidos são aquelas substâncias capazes de receberem pares de elétrons, bases são substâncias capazes de doar par de elétron. Por que os átomos fazem isso? Para se equilibrar segundo a teoria do octeto, tá? Para tentar ficar equilibrados. Então tem um outro exemplo ali da amônia. A molécula da amônia, ela tem um par de elétrons livres, né? Que ela vai compartilhar com o que? Com o íon hidrogênio, por ligação covalente, gerando uma ligação, tá? E seguida de um íon de amônia. Então isso acaba dando aporte a essas composições ácidas e bases, que são pelas ligações entre os elétrons, ou compartilhamento de elétrons, tá? Ou ainda doar elétrons para o meio. Então você tem esses pontos de referência que foram colocados por esses cientistas. Os ácidos e bases, eles seguem algumas estruturas básicas, tá? Então eles são considerados inversos quimicamente, claro, porque um é ácido, o outro é base, então eles formam íons opostos, tá? Quando passam pela reação de neutralização, o pH do meio onde ele está contido acaba sendo estabilizado. E você tem outras características que são utilizadas nesse meio, tá? A estrutura dele, eles são ácidos moleculares, então são formados a partir de ligação covalente, né? Porque eles vão compartilhar elétrons. Já as bases, além de moleculares, elas podem ter ligações iônicas, tá? Podem ser formados por ligações iônicas também. Quanto à solubilidade, os ácidos eles se dissolvem facilmente na água, tá? Contudo, a maioria das bases são insolúveis em água, tá? Podem ser solúveis a outros componentes, mas são insolúveis em água. Alguns casos específicos, como as bases dos metais alcalinos solúveis e metais alcalino terrosos, que são pouco solúveis
e o hidróxido de amônio, que é solúvel em água, tá? Quanto à condutividade elétrica, os ácidos eles têm que ser capazes de produzir energia elétrica quando estão dissolvidos em água, assim como as bases moleculares. Então, se eu adiciono um ácido na água, ele vai fazer o que? Ele vai liberar íons para o meio, lembra lá, ele vai fazer as ligações e vai liberar íons para o meio, e isso vai tornar toda a água ácida e logicamente vai tornar ela um bom condutor elétrico, tá? Indicadores, quando um tem capaz de, pode indicar por cor, né, ter a cor modificada em função do contato com ácido. A base é capaz de fazer essa substância indicativa retornar à sua cor original e vice-versa. Por exemplo, quando as mães, as avós, as tatas que cuidam da casa de vocês ali usam ácido para lavar o piso, por exemplo, ele acaba mudando a cor, porque ele vai mudar as características básicas daqueles átomos lá, tá? Se ele não for utilizado em quantidade muito grande, pode ser retornado quando se usa componentes básicos, né? Que daí tira a alcalinidade daquele local. Se for utilizado em grande quantidade por grande tempo, ele danifica por completo, tá? Quanto à classificação, os ácidos são classificados como hidrácidos, que não contêm oxigênio em sua estrutura. Aí nós temos o ácido clorídrico, o bromídrico e o iodídrico, tá? Oxiácidos, que são ácidos que contêm oxigênio em sua estrutura. O ácido sulfúrico, o perclórico e o ácido carbônico, tá? E as bases, que são hidróxido de sódio, hidróxido de magnésio, hidróxido de potássio, e todas elas têm um papel importante dentro dos organismos, tá? Porque nós temos o que? Eles são responsáveis por equilíbrio ácido-base no corpo humano. Então esse equilíbrio é essencial para os humanos, porque ele mantém a saúde corpórea. O sangue, por exemplo, ele é uma substância que ele tem um pH variável na faixa de 7,35 a 7,45 em condições normais. Então ele é básico, né? O nível de neutralidade dele é 7, né? Então ele é considerado um elemento básico. E a acidez do sangue é ruim, porque a acidez acaba fazendo com que o sangue flua mais rápido. Ele diminui a densidade, né? Porque ocorrem essas ligações e acaba diminuindo a densidade, e isso é ruim. Então ele tem que manter esse básico para que todas as trocas gasosas e os transportes de substâncias necessários ocorram de uma forma efetiva. Então esse equilíbrio ele é medido a partir do pH, né, e níveis de dióxido de carbono e de bicarbonato do sangue, respectivamente um ácido e uma base. E daí você tem essas desproporções, né? Se ele está numa acidose, se ele é muito ácido, tá? O pH sanguíneo é baixo. Se ele está numa alcalose, a base alta, né? O sangue está com excesso de base ou pouco ácido, ele tem um pH sanguíneo alto. Então isso causa efeitos no corpo diretamente. A náuseas, vômitos, fadiga, respiração acelerada, irritabilidade, cãibras, formigamento, entre outros que podem ocasionar taquicardia, dificuldades na circulação sanguínea. Então, são componentes necessários, e manter esse equilíbrio é necessário também. Você não pode ter uma alimentação totalmente baseada em ácidos, porque você vai desregular todo o teu organismo. E em contrapartida, você também não pode ter uma alimentação somente em alimentos básicos, tá? Com baixa acidez, que também vai desregular o teu organismo, tá? Para isso, a gente foi desenvolvido indicadores, tá? Que são os indicadores ácido-base, que são substâncias naturais ou sintéticas que têm a capacidade de mudar de cor de acordo com o pH do meio. Isso significa que o pH, quando eles são colocados em uma solução ácida, eles mudam de cor. Eles adquirem determinada cor, porque os íons vão reagir, né? Mas quando são colocados em meio básico, a reação apresenta outra cor, tá? Ele dá outra coloração para o base e outra coloração para o ácido. São constituídos normalmente de um ácido fraco ou de uma base fraca, que vai entrar em equilíbrio
com a sua base ou com o ácido conjugado, tá? Respectivamente. O ácido fraco possui uma cor, a base conjugada possui outra. Coloquei ali a imagem, ali dá para ver bem o que é utilizado, né, nos gráficos para ver a acidez. E é bem simples, pessoal. Quem tem aquário em casa tem aqueles papeizinhos para ver a acidez da água. E daí você coloca lá dentro, ou pega um pouquinho de água e coloca dentro do frasquinho e põe um papelzinho. Se ele mudar a cor, dependendo da cor que ele dá ali, você vai ter a tabelinha. A água tá ácida, se ele não mudar a cor, a água tá base. Aí você coloca, geralmente você coloca hidróxido de cloro ou de potássio na água para equilibrar a acidez dela, tá? Então isso ocorre das duas formas, tá? Dos dois jeitos. Quando esse indicador entra em contato, então você tem, isso a gente chama de princípio de Le Chatelier, que se o indicador do pH for composto de um ácido fraco e uma base conjugada, ao entrar em contato com a solução ácida, vai aumentar essa quantidade de íons no meio. E essa quantidade de íons é diminuída através de uma reação com a base conjugada, tá? Que ele vai se deslocar sempre no sentido do equilíbrio para formar o ácido fraco, tá? Ficando dando a cor determinada para saber indicar se ele é ácido ou base. Aí nós temos alguns indicadores que são utilizados em sua maioria, né? Como a fenolftaleína, que ela dá uma cor avermelhada ou rosa bem intensa nos meios básicos. E ela fica incolor em meios ácidos. Isso demonstra bem como que ocorre essa reação pela relação dos íons, né? Como os íons vão trabalhar nesses componentes. O papel torna-sol, que ele fica azul em meio básico, em vermelho em meio ácido, que é o principal papel que é utilizado nesses medidores de pH de aquários, né? Hoje, claro, você tem medidores de pH muito mais desenvolvidos, né? Que você põe uma gotinha de água lá, ele vai dizer se a água está ácida ou se está base. Um indicador universal, que é esse constituído por uma tira de papel com uma mistura de alguns indicadores comuns, né? Secos, que cada um apresenta uma coloração diferente. É o tipo mais simples que tem, tá? Lembrando sempre, meio ácido apresenta pH abaixo de 7 e meio básico possui pH maior do que 7. Então, você tem essas variações que ocorrem no meio. Por exemplo, assim, o nosso estômago, ele funciona num pH de 3,8, 4, ele é um pH muito ácido. É quase igual ao pH de uma bateria de carro, por exemplo. Porque é ali no estômago que vai ocorrer a ação das enzimas digestivas para que ocorra a formação do bolo alimentar. Então você tem essa necessidade de um pH ácido. Já no teu esôfago você tem um pH básico, porque você tem que manter a estrutura, né? Já aconteceu talvez com algum de vocês vomitarem, né? Terem ânsia de vômito e queimar o esôfago. Essa queima ocorre porque os ácidos estomacais voltam, né? O epiloro acaba abrindo ao contrário, ou quando você vomita, e essa carga de ácido passa por aqui e queima. Isso são reações que têm que ser equilibradas, tá? Então você tem as mais diferentes variações para a necessidade delas. E nas baterias de carro, que o meio é muito ácido, ele é justamente muito ácido para permitir o quê? Que ocorra condução elétrica ali, para que ocorra essa condução e aquelas placas mantêm as atividades dos íons para que ela mantenha carga, tá? Uma bateria funciona assim. Então, pessoal, espero que tenham entendido isso daí, tá? Tem os exemplos ali que eu coloquei no material. Depois a gente vai ver, tá? Eu achei melhor ir por parte, depois a gente vai ver ionização e dissociação desses compostos, certo? Fiquem bem, um grande beijo e até a próxima aula. Tchau! Tá?